tem gente que arrebenta no fígado, tem gente que arrebenta nos rins. Certo. É aquele sujeito com 55 anos de idade, ele tem um tremor e ele não sabe que a vida inteira ele prejudicou o cerebelo dele. O glúten, que está no trigo, na aveia, na cevada, que principalmente no trigo, nos últimos 50 anos, todo o trabalho que foi feito no trigo para aumentar a produtividade do trigo, na realidade, o que aumentou foi a concentração do glúten. Nos últimos 30 a 50 anos, a quantidade de glúten no trigo aumentou em torno de 400%. Então é quase que impossível você hoje usar trigo diariamente e não sofrer alguma consequência. Certo. Mesmo quem não tem sensibilidade ao glúten. Então a diminuição do consumo do trigo é fundamental, porque o que esse glúten vai fazer, ele vai esticar a corrente, e essa corrente vai arrebentar no elo mais fraco. Tem gente que arrebenta no cérebro, tem gente que arrebenta no coração, tem gente que arrebenta no fígado, tem gente que arrebenta nos rins. Certo. É aquele sujeito com 55 anos de idade, ele tem um tremor, e ele não sabe que a vida inteira ele prejudicou o cerebelo dele com glúten, que certo. No final da vida, ainda jovem, 55 anos, ele está tremendo. Aí ele tira o glúten e 40% das pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten também têm hipersensibilidade ao leite. Então, é interessante, tá de mão dada, ao invés de você ficar fazendo testes, você faz assim, você tira o glúten e tira o leite por um mês e vê o que acontece com a sua vida. Se a sua vida melhorar drasticamente, você sabe que está no caminho certo. Então não precisa de fazer teste nenhum. Que chama exjuvantibus, é um termo latino. Você aplica a ideia, tira o glúten, tira o leite, vamos ver o que acontece. Tem gente que pode tomar leite, tem gente que pode abusar um pouco mais do glúten, mas a grande maioria hoje não pode. Então, se você quiser se manter jovem, apesar de estar envelhecendo, e a parte nutricional é muito importante. Tem a parte tóxica do processo, tem, por exemplo, a gordura trans, que é outro problema sério de envelhecimento. É aquela gordura que estragaria na glândula, mas para não estragar, o produtor da gordura, ele hidrogena a gordura, e ela faz o que se chama hidrogenação parcial. Ela agora não fica rançosa, ela não estraga na gôndola do supermercado, mas ela agora virou o que se chama gordura trans, que é um antinutriente, que vai te prejudicar de inúmeras maneiras. Então, o fato de você levar para casa um óleo vegetal poliinsaturado, geralmente você está levando um óleo vegetal que tem uma quantidade razoável de gordura trans. E isso tem que ser tirado também da sua dieta, porque a gordura trans vai trazer... É como se, com a analogia que eu faço, você imagina se você vai respirar, eu coloco uma máscara de plástico tampando o seu nariz, a sua boca, enrola um plástico na sua cabeça e você vai dizer, mas não consigo respirar. A gordura trans, ela se envolve, ela entra na camada da célula, na membrana, e ela quase que não deixa a célula respirar. Entendendo? É como se estivesse bloqueando a respiração da célula. E isso causa um problema muito grande. Tem as outras toxinas, por exemplo, os metais tóxicos, né, que as pessoas não dão muita bola, mas infelizmente, por exemplo, nós aqui em São Paulo vivemos toda essa poluição que tem aí, causa um transtorno muito grande. Tem os halógenos que estão na água, que é o flúor, que é o cloro, é o brometo que está no fermento do pão. Então, se você come pão todo dia, você está ingerindo uma certa quantidade de brometo, porque o fermento brasileiro é feito de brometo. Então, isso é um problema sério. Se a água tem muito cloro, o cloro também prejudica. Se você toma banho quente e você fica muito tempo debaixo do chuveiro, e o seu chuveiro não tem um filtro para filtrar o cloro, para não deixar o cloro passar, aquele cloro quente forma um gás. E aquele gás, você respira aquele gás. E aquilo prejudica muito a tireoide. A mesma coisa acontece com o flúor. Se você tem... A água já tem flúor. A pasta de dente
Você pode... Uai, seu app de vídeos curtos.